Bom, galera, e aí, tudo bem? Vamos falar mais sobre blocos econômicos. Dessa vez vamos falar sobre o Mercosul, mas sem frescura, ok? Então é o seguinte, falando desse bloco, nós precisamos falar de Brasil e Argentina. Foi como tudo começou, ok? Bom, o bloco começa mais precisamente como uma zona de preferência comercial entre esses dois países, ainda na década de 70. Brasil e Argentina vêm afinando aí as suas relações comerciais e em meados, ali no meio da década de 80, eles resolvem criar o bloco econômico e com participação de Paraguai e também do Uruguai, ok? Então eles vão firmar aí o Tratado de Assunção, que vai ser ratificado, ou seja, assinado somente em 1991. Então o bloco mesmo em si, ele vai surgir em 1991. Esse bloco, que ganhou o nome de Mercosul, que o seu significado é Mercado Comum do Sul. E olha só, galera, repare bem o nome, Mercado Comum do Sul. Ou seja, esse pessoal aí já tem aí uma previsão de se chegar a um mercado comum, que é o ponto mais alto de integração que um bloco almeja chegar. Ou seja, ele deseja chegar, de fato, ser um mercado comum, sem barreiras, sem dificuldades de negócios e etc. Em 1995, instalou-se uma zona de livre comércio, ou seja, ali já foi dado o pontapé inicial para o tão sonhado mercado comum, onde grande parte da produção do bloco já não seria mais tarifada. O próximo passo foi a instalação da União Aduaneira. O Brasil, aí encabeçando mais uma vez, tomou partido dessa reunião e juntamente com a Argentina chegou a firmar esse acordo e o bloco acabou aí assinando este acordo. Então, dessa forma, criou-se a União Aduaneira no Mercosul. Com a União Aduaneira, foi instalado também a TEC, a Taxa Externa Comum, ou seja, ninguém negocia, comercializa produto algum que venha causar dano ou prejuízo financeiro para o membro do bloco, ok? Essa tarifa comum, ela vem colocar todos num pé de igualdade. Em 1996, Bolívia e Chile assinam como membros associados. Outros países vão seguir essa mesma tendência em se associar ao Mercosul, porque é um bloco que está dando certo. E assim como o exemplo europeu da União Europeia, esse bloco começa a dar certo e outros países se animam em fazer parte dele. Esse exemplo foi seguido também por Peru em 2003 e Colômbia em 2004, juntamente com o Equador. A Guiana Francesa e o Suriname tornam-se membros em 2013. Membros associados, sempre lembrando isso, galera, membros associados. Dessa forma ficou mais fácil para eles a negociação em bloco com outros países, já que com a criação da União Aduaneira e a criação da TEC, ficava muito mais fácil para eles negociar em bloco com outros países, ok? Bom, a Venezuela, ela acaba entrando em 2012, lembrando que ela estava inscrita como associada desde 2006, e aí em 2012 ela acaba entrando para o bloco. É interessante lembrar esse fato, que a Venezuela só entrou após a suspensão do Paraguai, que ocorreu no mesmo ano. Coincidentemente, ela vem ocorrer no mesmo ano. E que fato levou o Paraguai a ser suspenso do bloco? Bom, galera, é interessante lembrar e é muito importante ressaltar o seguinte: o Paraguai, naquele momento, contava com o presidente Fernando Lugo. Esse Fernando Lugo, ele havia prometido, como promessa de campanha, a reforma agrária no Paraguai. E
é difícil ter isso num presidente que promete, vai lá e cumpre. E ele tentou cumprir com essa promessa dele. O que aconteceu? A reforma agrária vai, como todos já sabem, ela vai fazer uso de terras improdutivas, né, de proprietários que possuem terra, mas não usam, o famoso latifúndio, e fazer essa divisão com quem deseja fazer uso da terra, né, para com a agricultura. Dessa forma vai estar se mexendo com pessoas poderosas, pessoas aí ligadas ao Congresso e etc. Como em todo o país tem seus representantes, né, esses latifundiários. E no Paraguai não é diferente, galera. O que aconteceu? Não deu outra. A galera foi para o Congresso e pedir a cabeça do presidente Fernando Lugo. E aqui no Brasil, para fazer um paralelo, uma ligação, todos se recordam que da entrada do pedido de impeachment, estou falando impeachment porque o Fernando Lugo lá no Paraguai ele sofreu impeachment, tá? Esse foi um motivo pelo qual o Paraguai foi suspenso do bloco. O Paraguai sofreu um impeachment meio esquisito, diferente. O impeachment da ex-presidente Dilma, ele ocorreu desde da entrada, do protocolo do pedido, da denúncia oferecida, aquela coisa de pedalada fiscal e etc. Até o final, o trâmite todo demorou aproximadamente um ano e meio. No Paraguai foi mais ou menos parecido. Foi também, mas foi um dia, galera. E isso pegou mal pra caramba, mesmo estando dentro da lei, das leis paraguaias, etc. Pegou muito mal. Resumindo, o Brasil, né, como líder desse bloco, chegou e, pera aí, não é bem assim não. Impeachment um dia, qual que é? Não vai rolar. O negócio é o seguinte, vamos ter que suspender o Paraguai do bloco. Os caras deram lá foi um golpe e desaprovou essa atuação paraguaia. E como meio para que ele voltasse, ele teria que fazer eleições diretas. E isso leva-se um tempo para se organizar e coisa e tal. Dessa forma, aproximadamente um ano, o Paraguai ficou suspenso. E aí o pessoal aproveitou para voltar à entrada da Venezuela. Essa mesma Venezuela que o Paraguai, ele era um dos que estava emperrando, votando contra a entrada da Venezuela. Dessa forma, o Paraguai, sendo afastado do bloco, a Venezuela conseguiu adentrar, ok? Então, só para a gente pontuar, o Paraguai sai do bloco em 2012, mesmo ano que a Venezuela entra. O Paraguai, um ano depois das eleições, ele foi reintegrado ao bloco, ok? Bom, o objetivo do Mercosul, qual é? O objetivo é avançar à próxima fase, que é o mercado comum. Como eu disse, o mercado comum ele é o objetivo de qualquer bloco que realmente quer integração. Ao contrário de alguns aí que já comentei em vídeos anteriores que não queriam integração e só queriam mesmo a área de livre comércio, ok? A livre circulação de pessoas já foi alcançada no Mercosul, mas ainda faltam outros passos a serem dados. Por exemplo, a moeda única. A moeda que circula no Mercosul, basicamente, é o peso. O Brasil é o único país que está utilizando aí uma moeda diferente, é o real. Mas, no entanto, é interessante lembrar que essa moeda, o real, é a moeda mais valorizada. E agora, o Brasil, entre aspas, desce o nível comercial, em valor da sua moeda, para que todos venham utilizar o peso, ou os outros ignoram a sua história, deixa de lado essa questão histórica e passa a adotar o real. Lembrando bem que o Brasil ele é líder, não é à toa, galera. Devido ao seu tamanho continental, como nós brasileiros somos quase 210 milhões de pessoas. Então, para qualquer país aí do mundo fazer negócio com o Brasil é super vantajoso economicamente. E é exatamente aí que o Brasil leva vantagem, tanto para ser líder, quanto para poder impor aí a questão da sua moeda, ok?
Lembrando que para o Brasil, o Mercosul ele é importante na questão política. Para se impor lá fora, né, na Europa, até mesmo em negociações com os Estados Unidos, na OMC, né, a Organização Mundial do Comércio. Então, quem é o líder dessa bagaça aí? O Brasil. Quer queira, quer não queira, gente, o Brasil tem esse trunfo na manga. E, no entanto, se não for política para o Brasil, alguns autores, alguns críticos não vê assim muita vantagem para o Brasil estar sendo líder do Mercosul. Isso porque o Brasil tem outros parceiros econômicos no mundo afora aí que trazem muito mais vantagem do que o Mercosul. Por exemplo, né, com os Estados Unidos e com a China. Dentro do Mercosul, a Argentina, depois da sua reestruturação, a Argentina volta a ser, dentro do bloco, o maior parceiro comercial do Brasil. Lembrando, dentro do bloco. Porque fora do bloco nós temos isso, um parâmetro geral. Ainda temos países como observadores a fazer parte desse bloco. O México e a Nova Zelândia estão ali em fase de observação, tipo, deixa eu dar uma olhadinha aí, né, meu? A parada parece que tá ficando legal, né? Deixa eu ver se eu faço parte, etc e tal. E assim como no bloco da União Europeia temos países que não são europeus já participando do bloco como membro, e outros ainda querendo participar, que é o caso da Turquia. Aqui também temos os nossos casos particulares, né? A Nova Zelândia, que todos sabem fica na Oceania, e temos o México, que, enfim, essa é a situação geral do Mercosul. Ok, galera? Bom, espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa seu comentário e valeu, fui!